Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de ciências. Página número 2 do nosso livro de ciências. A gente vai falar um pouquinho sobre os objetos e suas transformações. Observe as bicicletas representadas nas imagens a seguir. A gente tem aqui duas bicicletas. Uma bicicleta mais antiga e uma bicicleta mais atual. Qual dessas bicicletas é mais antiga? Qual dessas duas é mais antiga? Qual que vocês consideram ser mais antiga? Aquela que é feita de ferro ou de alumínio ou a que é feita de madeira? De que materiais a bicicleta das fotos são feitas? Elas são feitas de quê? De ferro, de alumínio, de madeira, as duas bicicletas. Questão 3. Se as bicicletas fossem feitas de papel, seria possível andar nelas? Vocês acham que se as bicicletas fossem feitas de papel, a gente conseguiria andar nelas, montado em cima delas, sem elas se amassarem? Será que é possível? Página 3. Uso e evolução dos objetos. A bicicleta foi inventada para facilitar a locomoção das pessoas. A maioria dos objetos foi inventado para facilitar as tarefas do dia a dia ou para fazer coisas que os seres humanos não é capaz de fazer. Que objeto você usa para facilitar a tarefa do seu dia a dia? Aí na sua casa, o que você usa para facilitar a tarefa do seu dia a dia? Por exemplo, se a gente for fazer comida, a gente usa utensílios na cozinha, não usa? Usa colher, usa panela, usa faca. São utensílios que a gente usa para facilitar na hora do preparo do alimento, não é? A gente tem aqui embaixo, observe as bicicletas representadas a seguir e perceba como esse objeto mudou ao longo do tempo. A gente tem aqui várias bicicletas. Essas bicicletas existiram há muito tempo atrás até chegar à nossa atualidade, tá? Antigamente, em 1839, a gente tinha essa bicicleta aqui da primeira imagem, ó, que ela funcionava pela autopropulsão, tá? É a primeira bicicleta aqui da nossa imagem. A segunda bicicleta, ela existiu em 1873, que era a bicicleta de roda alta. Era comum as bicicletas terem uma roda maior do que a outra. E a última é a bicicleta de montanha, a bicicleta da atualidade, que é a bicicleta que a gente conhece, que a gente vê, que a gente tem, tá? As bicicletas mais antigas eram feitas de madeira e ferro. Atualmente são utilizados materiais mais leves e que não estragam com a umidade, como o alumínio. Por isso, as bicicletas modernas são mais resistentes, leves e confortáveis. Antigamente, as bicicletas eram feitas de madeira e de ferro, que a madeira estragava porque molhava e apodrecia. E o ferro era muito pesado e podia enferrujar. Então, foram criadas as bicicletas de alumínio, que são mais leves e que não estragam quando molha. Olha que beleza! Para que os objetos funcionem melhor, o ser humano desenvolveu novas tecnologias ao longo do tempo, encontrando materiais mais adequados e substituindo os antigos, que foi o que aconteceu com o material que era feita a bicicleta e com o material que é feita a bicicleta hoje, né? Página 4. Além da bicicleta, muitos outros objetos sofreram modificação ao longo do tempo. Observe a seguir a evolução da caneta. A caneta também sofreu muita transformação durante o tempo. Aqui na primeira imagem a gente tem a caneta de pena, que ela era uma pena aqui, na ponta a gente molhava na tinta e começava a escrever. Todas as vezes que fosse escrever tinha que molhar a ponta da pena, senão não saía a escrita. Na segunda a gente tem a caneta tinteiro. Essa caneta tinteiro, a tinta já ficava aqui dentro da caneta.
mas também tinha que fazer reposição e o bico dela era diferente. A última aqui a gente tem a caneta esferiográfica, que é a caneta que a gente usa hoje na atualidade, tá? Antigamente as pessoas escreviam com penas, era preciso molhar a ponta da pena em um recipiente com tinta para poder escrever. Muito tempo depois, produzida a caneta tinteiro. Ela era de metal e continha tinta em seu interior. Mais tarde surgiu a caneta esferiográfica, que são produzidas com vários materiais, sendo o plástico mais utilizado. As canetas esferiográficas são usadas até hoje. Muito antes de a caneta e a bicicleta serem inventadas, o ser humano primitivo desenvolveu alguns instrumentos com rochas, ossos e madeiras para caçar animais, cortar e moer alimentos. Olha aqui o tipo de utensílios que os homens da caverna inventaram para eles poderem ter aí para cortar os alimentos, para poder caçar, para facilitar a vida deles naquela época, tá? Hoje a gente continua inventando utensílios para facilitar a nossa vida cotidiana, o que não é diferente do que eles faziam, mas eles faziam com os recursos que eles tinham naquela época, com os materiais que eles tinham. Hoje a gente faz objetos diferentes porque a gente tem outros tipos de materiais mais avançados, não é isso? Aqui na página número 5, na atualidade, os utensílios de cozinha geralmente são feitos de metal e plástico, material mais leve e eficiente. Aqui na primeira imagem a gente tem uma família usando aí os utensílios de cozinha. E aqui a gente tem uma imagem de como são os utensílios de cozinha hoje. Percebam a diferença do que a gente tem aqui nessa outra imagem. Olha aí o jeito que eram os utensílios de cozinha. Hoje eles são diferentes, né? Mais bonitos, com outros materiais. Você estudou que muitos objetos passaram por transformações desde que foram inventados. Pesquise com a ajuda de um adulto outro objeto que tenha mudado ao longo dos anos e indique de que material ele era feito no passado e de que material ele é feito atualmente. Depois faça um desenho de como esse objeto é na atualidade. Você vai procurar aí um objeto, a gente viu aqui a bicicleta, a caneta, os utensílios de cozinha, que passaram por transformações ao longo do tempo. Vocês vão procurar aí um objeto que passou por transformações ao longo do tempo e vão desenhar aqui como é que ele é hoje e qual foi as alterações que ele sofreu. Você pode escrever aqui, ó. Antes ele era feito de madeira e hoje é feito de metal. Tipo assim, você vai escrever, tá? Escreve e faça o desenho. Então é isso, crianças. Beijos e até mais tarde na nossa aula ao vivo.